Olá, bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Começando agora um novo trimestre, nós temos um novo assunto, Descanso em Cristo, é o título da nossa lição. Lembrando sempre que essa lição, ela existe para ajudar a gente a entender a palavra de Deus, não é? E ela entra em assuntos fantásticos, traz para a gente muitas referências, a gente aprende muito com a lição da Escola Sabatina. Bom, como você já acostumou, no último trimestre, né, nós temos grupos aí de participantes. Nesse trimestre nós estamos inovando, além dos grupos que nós já tínhamos, os 3 grupos que permanecem conosco agora nesse trimestre, nós teremos também 2 outros grupos, 2 novos grupos estreantes. E o primeiro deles já começa agora na primeira lição. É um grupo de amigos muito, muito querido, e eu vou pedir, bom, nós não vamos tomar muito tempo com a apresentação para a gente entrar no assunto da lição, mas eu quero saudar aqui o Josué, o Williams e o Dermival. Bem-vindos, amigos, bem-vindos aí. Que bom que vocês aceitaram participar com a gente aqui da lição. Eu tenho certeza que vão ser momentos muito, muito agradáveis. Nossa lição é sempre uma conversa, um diálogo. Você que está em casa ou ouvindo de qualquer lugar, você participa com a gente da lição através das suas postagens aí, tá bom? No chat do YouTube ou do Facebook, você posta, coloca suas ideias, seus pensamentos, e nós vamos fazendo junto a lição da Escola Sabatina. Quero convidar vocês para nós orarmos então, antes de começarmos o estudo. Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso em que nós podemos estudar a lição da Escola Sabatina, estudar a Sua Palavra. Ilumina nossa mente, Pai, nosso coração, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Bom, eu vou abrir para alguém começar para nós. Aliás, eu vou nomear. Vamos lá, vamos começar pelo Williams. Williams, pode introduzir para nós. Vamos fazer assim, você começa já com o sábado e o domingo, tudo junto, tá? Tá bom. Mas eu queria, antes de introduzir o assunto da lição dessa semana, vivendo em uma sociedade que não para, eu queria trazer uma palavrinha de alguém especial que gostaria de cumprimentar todos vocês. Quero encorajar todos vocês a estudar diariamente a nova lição da Escola Sabatina dos adultos, pois o tema da lição é Descanso em Cristo. Os autores que participaram no desenvolvimento, Gerald, Chantel, Clembile, desenvolveram um lindo assunto e você vai sentir motivado a estudar uma base diária para entender o descanso no Senhor. Parabéns para aqueles pastores que participaram: Fernando Iglesias, Josué de Castro, Dermival dos Reis e o Williams Costa Júnior. E eu sei que o pastor Erlon Brown fez parte de uma das formações dos Arautos do Rei do Brasil. Muito obrigado ao pastor Hélio Carnassale, que fez a voz da profecia naquele tempo. Você vê que quando estuda essa nova lição da Escola Sabatina, o descanso em Cristo, entende que isso pode resultar numa bênção para você e uma forte inspiração espiritual para entender o que Paulo está dizendo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Que bênção! Ser capaz de estudar a Bíblia, de estudar e compreender a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo te ajude a desenvolver pessoalmente a como colocar em prática o que você tem estudado na lição Descanso em Cristo. Jesus está vindo em breve. Esteja envolvido. Maranata. Olha só que coisa, hein, Williams? Isso é uma surpresa, hein? Muito boa, gostei muito dessa surpresa, viu? Estava sabendo disso, Josué? Não estava não. Gostei de ouvi-lo falando o meu nome lá. Foi. Olha, é realmente uma coisa maravilhosa a gente pensar que a igreja é uma grande família, uma família mundial. A gente, às vezes, tem a tendência de olhar da igreja para a associação, da associação para a união, da união para a divisão, e parece que a escada vai subindo e os líderes vão ficando cada vez mais longe. E a ideia aqui é que todos nós entendamos que estudar a lição da escola sabatina é uma necessidade da família inteira. E aí está a palavra de motivação do pastor geral da igreja, o pastor Ted Wilson, encorajando a todos nós, não apenas a estudarmos a lição, mas a descansarmos no Senhor. A introdução da lição dessa semana fala como podemos encontrar descanso no meio de tanta agitação. É uma correria que não acaba. E a primeira pergunta da primeira lição, já no dia de domingo, coloca que Deus criou um dia de descanso antes mesmo que alguém tivesse ficado cansado. Olha que coisa maravilhosa! Então, essa coisa do descanso é mais no sentido de você estar disponível para conectar. Quando você está muito aperreado, lá no Nordeste, quando você não está descansado, você está aperreado, né? Quando você está muito aperreado, você não tem calma para ouvir, para conversar, para refletir. Deus quer a gente relaxado, para a gente comungar com Ele. Ele criou Adão na sexta, já no sábado ele estava celebrando o descanso sabático. Ele não estava cansado, mas ele estava descansando em Deus e em suas promessas. Tem mais coisas que eu gostaria de falar aqui, mas se alguém tiver algum comentário que fazer, fale agora ou cale-se para sempre. Williams, deixa eu gostaria de interromper um pouquinho, mas eu fico pensando assim, né, que Deus tinha um propósito especial, porque veja só, o Adão, como você falou, ele não estava cansado, né? A primeira lição que ele aprendeu foi como descansar sem estar cansado, ou seja, qual era o propósito daquela coisa, né? Porque eu fico aqui imaginando também que se Deus quisesse, ele poderia ter criado só os 6 dias e depois criar o 7º dia depois da história. Deixa o Adão, a primeira semana vai ter 6 dias. Pronto, agora deixa o Adão cansar, para depois colocar o 7º dia. Mas não, Deus tinha lá um propósito especial naquela coisa, que era aprender a descansar, não porque o corpo só está cansado, é um outro tipo de descanso. Né? Mas alguém ia falar, eu interrompi. Eu iria falar, na verdade, o significado que eu entendi disso é o seguinte: o descanso é mais importante que o trabalho. E o pastor Mário Veloso, no livro dele, diz o seguinte: por que o descanso é mais importante que o trabalho? Porque o homem, o ser humano, não é um burro de carga. Então, Deus, ele estabeleceu que o descanso fosse mais importante. Eu gostei dessa questão que o pastor Williams falou, de estarmos conectados. É a oportunidade de nos conectarmos com o nosso Criador, ou nos conectarmos com a fonte, com a própria vida, né? Então, eu achei muito fantástico. Eu achei muito importante também, desculpe aí, Demi, eu pensei que você já tinha terminado, às vezes... o que a lição diz, que é um tempo para você ser e não fazer, né? Então, às vezes, a gente fica bem preocupado em fazer muitas coisas, como o Williams falou, né? Então, a gente tem uma agenda, tem tanta coisa para fazer. E aí, a ideia do sábado, né? Que aconteceu antes de qualquer trabalho, é no sentido de você ser. Ser o quê? Ser filho de Deus, ser semelhante a Deus, você... compactuar da própria vida de Deus e celebrar com Deus a vida.
Veja, aqui na metade do segundo parágrafo, na parte de domingo, tem um comentário que eu achei muito bom. Desde o início, o Senhor colocou o descanso sabático na estrutura do tempo. Veja, o sábado é uma criação de Deus. Sempre haveria o convite para uma tranquila celebração na criação a cada 7 dias. Passou um tempo, para, reflete, descansa, vem para os braços do Senhor. O quarto parágrafo diz assim: pesquisas mostram que dormimos menos e dependemos mais de cafeína para continuar nossas atividades. Temos telefones celulares mais rápidos, computadores mais rápidos, conexões de internet mais rápidas, mas parece que nunca temos tempo suficiente. Então, essa coisa da falta de tempo é um emaranhado criado pelo mundo para poder nos desconectar com o céu. É uma maneira da gente dispersar. Então, a alerta dessa lição, meus queridos, é que nós paremos, descansemos e relaxemos. A última frase aqui diz assim: aceitar Jesus como Senhor da vida significa reservar tempo para descansar. Afinal, o mandamento do sábado não é apenas uma sugestão. Olha, o sábado é um mandamento, é uma ordem. E é uma ordem para o nosso bem. Por amor, Deus criou o sábado. E por amor, nós devemos adorá-lo nesse santo dia. Maravilha. Olha só, quanta sabedoria só nesse comecinho, né? O que você faria se você tivesse um tempo especial para você? O que você faria com esse tempo? E aí eu aprendi agora que talvez a resposta fosse assim: eu não faria nesse tempo, eu seria nesse tempo, né? Porque o ser é mais importante do que o fazer, e é isso que a gente aprende com o sábado. Obrigado aí, pessoal. Nós vamos continuando. Vamos passar para a parte de segunda. Quem assume a parte de segunda, vai aparecer aqui um personagem interessante. Não é muito citado, em geral, em sermões, em estudos e tal. E quem vai falar do Baruque aqui para nós? O pastor Fernando, nós não estamos ouvindo você falar, desculpe. Opa, quem vai falar para nós aqui do Baruque? Agora estamos ouvindo. Agora voltou. Bom, a lição de domingo, como você mencionou, ela fala sobre Baruque. E eu confesso que eu nunca tinha prestado muita atenção nesse texto, e agora com a lição veio evidenciar isso. E como você mesmo disse, Fernando, a gente aprende muito com a lição da escola sabatina, né? A gente encontra aqui um Baruque desanimado, um Baruque que está com pressão emocional por causa das coisas que estavam acontecendo e pela expectativa das coisas que iriam acontecer com a invasão de Babilônia. E aqui a lição mostra no capítulo 45 de Jeremias, verso 1 ao 5, se você me permitir, eu vou ler. Diz assim, no 4º ano do rei Joaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Eu acho que aqui essa parte da Bíblia, ela reflete bem o que está acontecendo com muitas pessoas, né? Olha, eu já estou desistindo, não estou aguentando mais, né? A minha vida é só um gemido, eu não consigo descansar, eu estou num sofrimento, uma tristeza enorme. Não é? E essa era a condição de Baruque. E diz aqui o texto, aí o Senhor me mandou dizer a Baruque, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Então a gente vê aqui um momento muito especial de Baruque vivendo
essa tristeza, esse sofrimento, essa opressão. Agora, eu achei muito maravilhoso que Deus ele se revela para falar especificamente com Baruque. O Jeremias, fala isso aqui para Baruque. E aí, quando eu vi o pastor Ted Wilson mencionando o meu nome, eu me lembrei desse momento, né? Olha, eu me senti honrado aí pelo pastor Ted estar falando o meu nome. Agora, você imagine Baruque recebendo uma mensagem direta do trono de Deus. Olha que coisa especial. E isso não aconteceu só com Baruque, ele acontece com você e comigo, né? Quando a gente ora e Deus se comunica conosco, né? Através da sua palavra. E aqui Deus diz assim, Baruque, eu vou dizer uma coisa para você, meu filho, eu estou sofrendo mais que você. Sabe, fui eu que construí Jerusalém. Jerusalém era a minha cidade e agora eu vou destruí-la. Fui eu que implantei o povo e eu vou ter que desarraigar o povo, vou arrancá-lo e levá-lo para o Egito. Então, Baruque, nesse mundo de pecado aí, você e eu estamos sofrendo muito. Eu quero dizer que eu estou sofrendo mais que você, mas eu quero dizer que eu vou proteger a sua vida. Eu vou estar com você, apesar das situações. E aí a lição que nós aprendemos disso é que, por causa dessa pressa, dessa pressão de tempo, de tanta coisa que a gente faz, de exaustão física, às vezes emocional, nós passamos por sofrimento. Mas Deus não está alheio ao sofrimento. Ele está ao nosso lado para nos ajudar, para nos animar e, através das suas promessas, fazer com que a gente olhe para frente. Essa não é uma lição maravilhosa? É verdade. É uma lição maravilhosa, sim. Josué, desculpa aí, Williams. Vamos fazer o seguinte, fala o Williams, aí depois eu falo, não tem problema. Vamos lá. Não, eu só, da explicação que o Josué deu, eu só queria ressaltar o fato de que Baruque, ela termina simbolizando todos nós. Uma pessoa cansada, estressada, e que finalmente terminou sem ânimo. Ele estava assim, no fundo do poço. Então, a gente pode olhar para Baruque e se identificar. E se Deus deu esperança e descanso para Baruque, ele quer dar esperança e descanso para a gente. Excelente. A minha pergunta, sabe, além dessa contextualização, eu fico pensando assim, quem é a Jerusalém de Deus hoje? Porque, olha, Deus tinha plantado e Deus estava destruindo. Me chama muito a atenção que diz aqui que Baruque estava vivendo em tempos muito turbulentos, onde coisas terríveis estavam acontecendo e ainda iam acontecer, tanto que Deus anuncia. Quem é essa Jerusalém de Deus hoje, né? E que tem que receber essa mensagem? Porque Baruque era alguém que vivia naquele tempo, ele fazia parte desse povo de Deus, e ele estava aflito. A maioria do povo não estava aflito, mas ele estava aflito, e Deus por isso trata de uma maneira especial. Quem seria essa Jerusalém de Deus hoje? Colegas, amigos. Pastor Dermival, você é um teólogo profundo. Quem seria essa Jerusalém? E agora? Bom, Jerusalém era a capital do povo de Deus da época. Jerusalém é onde estava o templo, para onde convergiam os adoradores. Então, por aí eu creio que a gente já tem o paralelo, ou seja, é o povo de Deus, é o povo de Deus que busca o Senhor, que a todo sábado vai em direção à igreja, né, ao templo, para adorar. Então, dessa forma que eu entendo aquilo que está expresso aqui. Uhum. É isso mesmo. Exatamente, né? Por exemplo, quando eu leio Isaías 42, né? Quando Deus fala assim, quem é cego como o meu servo a quem eu envio, né? Quem é surdo, quem é cego como o meu mensageiro, né? Ou seja, nós também estamos vivendo tempos turbulentos, não é verdade? Uhum. Acho que nunca vivemos tempos tão turbulentos. Esses dias agora, uma pessoa fez contato comigo e diz assim, pastor, olha,
você podia dar estudo para um amigo nosso aqui, ele é um empresário, e ele não é adventista e tal, mas ele está sentindo que tem alguma coisa diferente acontecendo no mundo, ele quer saber o que é, e ele começou a estudar o Apocalipse sozinho, né? Mas ele aceita que alguém estude com ele. Veja só, as pessoas estão percebendo, né? Enquanto isso nós somos essa Jerusalém. E o mais incrível é que nesse momento Deus chama Baruque para descansar nele, ao mesmo tempo que Israel, que Jerusalém tinha uma missão, eles também são chamados para descansar no Senhor, até para poder ter discernimento para cumprir essa missão. O descanso da confiança, o descanso de confiar totalmente, plenamente em Deus, né? Uhum. Bom, tem mais algum comentário em cima de segunda-feira ou a gente já passa para terça-feira? Só ressaltar aqui que Baruque, ele era o escrevente de Jeremias, né? Que a gente não definiu isso, era o escriba de Jeremias. É tão interessante que Deus se comunicava tanto com o profeta Jeremias quanto o seu escriba, né? Maravilhoso isso. É verdade, verdade. A hierarquia de Deus é diferente da nossa hierarquia, né? Quer dizer, Deus não considera em situação superior quem tem algum cargo, mas quem está mais próximo dele, né? Vamos lá. Terça-feira, definição de descanso no Antigo Testamento. Demival, quer comentar com a gente essa parte de terça? Maravilha. Isso, eu quero fazer essa ligação aqui, né? O que mais Baruque precisava, e ele chegou a ficar depressivo, que é a grande doença hoje, é a grande moléstia que está crescendo no mundo, isso sem levar em conta a pandemia. Então, ele estava depressivo, chegou ao fundo do poço. O que a gente mais precisa, por incrível que pareça, não é de trabalho. Aliás, em nosso país está todo mundo preocupado de trabalho. É claro que o trabalho é importante, mas o que nós mais precisamos é de descanso. É incrível, né? Porque é o que vai nos restaurar, é o que vai, de acordo com o que a gente viu na lição de domingo, nos revigorar. E eu quero, apresentando aqui a lição, detalhes da lição de terça-feira, eu quero apresentar algumas palavras. Essa riqueza, logicamente, vem da língua hebraica, para nos falar sobre descanso. E eu quero aproveitar e ler a primeira palavra para descanso, que está em Êxodo capítulo 5, verso 5. Eu vou lá para Êxodo 5, 5, e ali nós temos uma palavra para descanso, e sem mencionar a palavra hebraica, que o que nos interessa aqui é o que foi traduzido, capítulo 5, verso 5. Vamos lá? E Faraó disse também, o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Né? A palavra descansem aqui, logicamente, tem a relação com o trabalho. Parem de trabalhar. Vocês estão querendo que eles parem de trabalhar. A gente sabe que no contexto da escravidão, lá no Egito, o grande elemento que trouxe perturbação para Faraó foi a reintrodução, se a gente pudesse colocar assim, do sábado como dia de guarda, porque aquele povo submetido à escravidão foi esquecendo de que esse mandamento era o mandamento que, de alguma forma, fazia diferença entre eles e os demais. Não era a única coisa, mas era muito importante isso. O povo foi esquecendo, submetido à escravidão, esquecendo da relação com Deus, dessa relação maravilhosa que a gente coloca aqui com o sábado. Então, aqui a palavra descansar das tarefas significa parar de trabalhar. É um tempo para parar de trabalhar, é um tempo de quietude. Mas há uma outra palavra, e lá em Josué, capítulo 11, verso 23, nós temos mais uma palavra hebraica, Josué 11, 23, e nós vamos ler essa palavra aqui, outra palavra, no hebraico 23, assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Interessante.
descansar da guerra, das lutas, das batalhas. Este é o significado da palavra descanso aqui, né? Tranquilidade, né? Tranquilidade, sem guerra, sem conflito. E a última palavra está em Deuteronômio 28, verso 65. Deuteronômio 28, 65. Olhemos para o sentido aqui, não é? Tão bonito da palavra descanso. 28, verso 65. Vamos lá. Vamos encontrar aqui. Verso 65, estou chegando nela. Nem ainda entre estas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. Interessante que agora a gente aprende sobre descanso por contraste, na atitude do povo. O povo que não se submete a Deus, que não permanece em aliança com Deus, esse povo encontra o contrário de descanso, é um povo que treme, não é? É um povo que treme, é um povo que não tem repouso. Por quê? Porque eles estão longe do ideal, que é a relação do homem com Deus, a submissão do homem a Deus. Essas são as palavras que nós temos aqui, não é? E esse descanso, ao contrário, aqui significa morte, né? O que, na verdade, vai acontecer com esse povo é a morte, né? E há agora uma outra palavra, nós vamos para o Novo Testamento. Interessante que no Novo Testamento, a palavra para descanso, não é? A palavra para descanso, aliás, não é só no Novo Testamento, na verdade está no Velho Testamento, é a palavra morte. O sono da morte também é uma expressão usada para descanso, não é? Moisés, está lá no capítulo 31 de Deuteronômio, lá diz assim: Moisés, você vai dormir com teus pais, descansar. É o sono da morte. E há uma outra coisa, para Davi também, não é? A mensagem para Davi lá em 2 Samuel 7, verso 12. Davi, você vai descansar com teus pais. Esse é o descanso da morte. Mas é descanso também onde existe a cessação de toda atividade. Não é? A vaidade humana se foi, não há mais nenhuma obra. O livro de Eclesiastes fala sobre isso. Descanso, né? Os que morreram, e a gente pode dizer assim, os que morreram em Cristo estão descansando, esperando aquele dia maravilhoso da volta de Jesus Cristo a esta terra. Bem, aí temos as palavras, né? A definição do Antigo Testamento para descanso. Eu estava falando de Novo Testamento, mas, na verdade, é ainda o Velho Testamento. Eu estava pensando que você já ia pular para o outro dia, né? Nós estamos aqui na terça, achei que você já ia pular para a quarta já. Exatamente. Mas isso aí, a gente vê que tem uma ideia assim, de amplitude do descanso. Existe um ensino do descanso, né? Na Bíblia. A gente encontra também, me chamou bastante a atenção, a lição fala de Elias e Eliseu, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e aí está, essa questão de descanso, ela está muito ligada com essa paz da qual Jesus falou, que diz assim, eu dou a minha paz, diferente do que o mundo dá. E aí quando você fala de descanso da morte, o repouso da morte, é para quem descansa em paz com Deus, para quem recebe esse descanso como uma coroação das suas boas obras, ou da vida que teve, ou da boa luta que teve na vida, porque ninguém descansa só fazendo boas obras na vida, né? Mas é um sentido abrangente, tem muito mais sobre descanso na Bíblia do que a gente imaginava, né? Eu mesmo deparei com essas coisas todas aqui, nunca tinha notado isso aqui. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa aqui em cima dessa parte da terça-feira? É interessante notar que o início do povo de Deus foi um período de escravidão. E escravo não tem descanso, porque ele não tem direito a nada. O negócio dele é só trabalhar, só produzir. Se não produzir, apanha e sofre, é torturado.
Então, Deus, na sua misericórdia, operou uma obra de salvação. Ele tirou o povo de Israel da escravidão e trouxe para a liberdade. E, em liberdade, ele enfatizou que nós precisamos descansar para desfrutar a Deus na beleza da sua santidade. É maravilhosa a mensagem de descanso da palavra de Deus. Maravilha. Interessante, maravilha. pastor Fernando, que esse descanso que agora é resgatado para o povo de Deus, ele tem o significado de restaurar a dignidade. A dignidade da vida está na obediência sabática, no mandamento sabático. Então, a plenitude da imagem de Deus no homem ele acontece no descanso. Quando nós descansamos, aí sim, somos criaturas à imagem de Deus e nos relacionamos com Ele. É aí que tem sentido a vida. Se a gente olhar para a parte do corpo humano, né? Quando a gente dorme, por exemplo, o cérebro ele acomoda tudo que a gente armazenou, né? de experiências e de conhecimento durante o dia, ele deleta um monte de coisa que não precisa, né? Ele mantém as coisas que são as mais importantes, né? É durante o descanso que as coisas todas se assentam. A mesma coisa acontece, não se trata da gente pegar um aspecto bíblico, tipo o sábado, e dizer, não, mas esse pessoal quer enfiar o sábado goela abaixo. É muito claro, né? Quando a gente vê toda essa relação do quanto o descanso é importante para o ser humano, Deus criou assim, para o relacionamento com Deus, para o crescimento espiritual, para o crescimento pessoal. É maravilhoso a gente ver que a Bíblia toda faz um sentido tão fantástico, né? Fernando, aproveitando o gancho que você falou aí sobre a questão do sono, né, para a parte cerebral, tem uma outra coisa muito interessante que os estudos mostram sobre a questão do que acontece quando a gente dorme, né? É como se o nosso organismo fizesse um escaneamento, né, em todo o corpo para saber aonde estão as feridas. E aí há um processo de restauração dessas feridas. Então, quando a gente dorme bem, é que acontecem também os processos de cicatrização e de cura, inclusive emocionais. Olha que coisa interessante. Então, o descanso, ele traz essa restauração da questão física, né? Mas também das questões emocionais e espirituais, como você bem disse. Verdade, Josué. Sabe que eu estava lembrando de uma coisa simples, né? Por exemplo, quando a gente fica gripado, né? E aí o pessoal diz, isso aí não tem jeito, é só repouso mesmo, tem que repousar. Ou seja, o repouso é mesmo curativo, né? Bom, o Demival já queria pular logo para o Novo Testamento, que está aqui na quarta-feira, mas vamos pular agora, Demival, vamos lá. O descanso no Novo Testamento, a gente viu o Antigo Testamento e no Novo. Ok, no Novo Testamento tem 3 verbos para significar descanso. E na última parte da lição de quarta-feira, Jesus chama os discípulos para descansar. É muito interessante refletir sobre isso. Os 3 verbos, eles têm um significado um pouquinho diferente cada um dos outros, mas eles significam o seguinte, por exemplo, o primeiro é anapauó, que quer dizer descansar, relaxar, revigorar-se. O segundo verbo é resichazó, que é o descanso sabático dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. E o terceiro é o catapauó, que é fazer cessar e trazer o descanso, descansar. É o descanso de Deus depois da criação. Então, ele, durante 6 dias, ele criou do nada a terra, organizou tudo, deixou tudo maravilhoso. Quando foi no 7º dia, ele parou e ficou aí em comunhão com o ser humano que ele havia acabado de criar e olhando todas as maravilhas que tinha feito. Esse é um lado do descanso que a gente dá pouca atenção. Na vida, a gente está acostumado a entrar num projeto, mal acaba esse, já entra em outro. Quando esse aqui está acabando, já entra em outro. A gente não para. A gente não digere aquilo que a gente está fazendo.
E no Novo Testamento, todo o sentido dos verbos em descanso é aquela parada para poder você apreciar aquilo que foi feito ou o que aconteceu. Depois de desfrutar isso em paz, você tem energia para poder começar uma nova etapa. Você vê, Jesus mandou os discípulos para o trabalho missionário. Quando eles voltaram, a palavra deles é assim, vem aqui à parte, vamos descansar um pouco. Sabe, ele praticamente tirou os discípulos de circulação para poder eles recuperarem as forças. E esse continua sendo o plano de Deus para nós. Ele quer que a gente pare para apreciar as bênçãos, para ver a intervenção dele na vida, ao mesmo tempo para restaurar nossas energias, para nós continuarmos a fazer a sua vontade. William, interessante aqui, pastor Fernando. Desculpe aí, Josué. O texto sagrado, lá de Marcos capítulo 6, diz que eles não tinham tempo nem para comer. Nem parece que isso faz 2000 anos. Nem parece que isso faz 2000 anos. Mas não tinham tempo nem para comer. E Jesus disse, chega, vamos parar um pouquinho. Isso. Exatamente. Josué. Eu estava lembrando, enquanto você estava falando, Williams, daquela historiazinha, né, do lenhador, né? O lenhador, ele trabalhava cortando madeira, mas em determinado momento ele parava, ele assentava, e era justamente para afiar o seu instrumento de trabalho, a sua foice, né? O que ele usava lá, ou a sua serra, que ele usava para cortar as árvores. Até porque, para poder ter mais eficiência naquilo que ele continuaria fazendo. Então, esse aspecto do descanso para aqueles que trabalham, né, é justamente esse afiar o machado, né? Essa é a palavra, afiar o machado, né? Esse descanso trazendo renovação, trazendo novas energias, vai fazer com que você consiga produzir ainda mais, né? E parece que eu agora entro nessa questão tão grande da produção. Nós estamos vivendo um mundo de produção, até sem querer a gente fala sobre isso, né? De produzir ainda mais, né? Mas o descanso, ele é muito importante para a gente ter novas energias e novas forças mesmo. É interessante isso. Por exemplo, a gente está sempre estudando, né? E quando eu pego um assunto para estudar assim, aí vai estudando e chega um momento que aquele negócio não vai entrando mais na cabeça, né? Aí quando chega o outro dia, assim, você dorme, né? No outro dia, é só retomar o contato com aquilo de novo. Nossa, aquilo parece que esclarece aquilo que aconteceu, o que você leu no dia anterior, estudou, né? E aí você consegue se aprofundar mais. Mas chega um momento que não tem jeito mesmo. Me chamou a atenção também essa ideia do lenhador, viu, Josué? Porque, na verdade, ele estava descansando de um trabalho fazendo outro tipo de trabalho, né? E quando eu vejo todos esses significados no Antigo e no Novo Testamento, para o descanso, eu consigo ver, por exemplo, maneiras diferentes de descansar o descanso sabático, por exemplo. Você pode descansar o descanso sabático dos seus afazeres diários, trabalhando para Deus, mas também a gente não pode fazer isso e transformar todo o descanso sabático em trabalho para Deus, né? Porque você pode também descansar de tudo para receber o Espírito, como o Eliseu recebeu, o Espírito repousou sobre Elias, né? Você pode descansar, repousar também, no sentido de estar reunido com a sua família, né? De receber bênçãos, de desfrutar do convívio deles. E eu vejo nessa coisa do descanso sabático todos esses fatores importantes. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar o sábado num dia de trabalhar a mesma coisa diferente, sendo que tem muitos aspectos que nós podemos usufruir desse repouso sabático, né? Pastor Fernando. Pois não. Deixa eu só dar um testemunho pessoal. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a Austrália. E lá na Austrália, eu visitei a casa onde morou a senhora White. E logo que eu entrei, eu fiquei meio espantado com o tamanho da casa. Mas um casão enorme, cheio de quarto. Fiquei pensando, se a mulher ela já tinha ido viúva para a Austrália, por que ela precisa de uma casa tão grande? E o guia nos explicou que a casa foi construída para abrigar
e receber obreiros cansados. Aquilo me tocou profundamente. Era uma casa bonita, grande, ensolarada, que ela fez um esforço pessoal para poder acomodar os pastores, para eles recuperarem as forças e daí seguir fazendo a obra de Deus. Era a pensão da dona Helena, não era não, Williams? Exatamente. Era exatamente isso. Verdade. E aí fala sobre os cultos que ela fazia também, ela adorava cantar e tal. E eu fico imaginando essa coisa também, né? Um lugar onde o pessoal era bem recebido, cantava, comia, né? Era um negócio muito bacana, muito legal. Quinta-feira, estamos partindo aqui para o final da nossa lição, né? Quem se sente desafiado aí pela quinta-feira, fugitivo e errante pela terra. E agora nós vamos falar de Caim. Então, aqui na lição da Escola Sabatina é como quando a gente dá estudo bíblico, né? A gente vai para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, volta para o Velho Testamento, e aqui nós vemos uma história de um homem que viveu sem paz. Um homem que viveu sem paz. Um homem que criou para si uma vida insuportável. E esse homem se chama Caim. E você, imagino que conheça a história de Caim, que era o irmão mais velho de Abel, o primogênito de Adão e Eva, né? E eles haviam recebido uma orientação de Deus, quem sabe através dos pais, de oferecerem um cordeiro como adoração a Deus, que representava o próprio Senhor Jesus Cristo, e Abel fez. E a Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Mas Caim achou que não era por aí, não, eu tenho um caminho superior ao que Deus está me dando. Eu sou um agricultor e eu vou trazer do fruto da terra para oferecer ao Senhor. Eu acho isso melhor do que o sacrifício do cordeiro. E ele, de maneira rebelde, insubordinada, desobediente, ele traz o seu sacrifício, o fruto do seu trabalho, que não era um sacrifício. E aí Deus não aceita Caim e nem a sua oferta. E aí Caim ficou irado, e por causa de inveja, né, provavelmente essa aceitação tinha se manifestado através de fogo no altar de Abel, e aí Caim, com inveja do irmão, né, ele mata o irmão. E Deus o procura e diz assim, cadê o seu irmão? Ele diz assim, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Não tenho nada a ver com o meu irmão. E aí Deus, ele começa a conversar com Caim. E eu gostaria de pedir a permissão para ler Gênesis 4, a partir do verso 13 e até o 17, que diz assim, ó, Caim disse, só um pouquinho antes, ligando ao tema da lição, diz assim, no verso 12, Deus falando para Caim, né? Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Ele era agricultor, né? Então, um vizinho dele podia plantar, iria colher abóboras, mamão, seja o que fosse. Ele iria plantar e nunca iria mais colher nada. Olha que coisa incrível, né? O que Deus fala para ele. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo, diz aqui o texto do verso 12 de Gênesis 4. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. E no verso 15, olha como o Senhor responde em misericórdia para Caim. Ele diz assim, isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. E em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. E então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Aí veja, imagine o que é viver alijado da presença de Deus. Me chamou muita atenção quando diz aqui, ó, então Caim saiu da presença de Deus.
sair da presença de Deus. Você está assinando um decreto de viver sem paz. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Como é que eu vou preencher esse meu coração que anseia por Deus, mas eu não tenho Deus, eu não quero Deus, eu saí da presença de Deus? Eu vou construir uma cidade, eu vou me encher de ocupação, eu vou ter muitas preocupações e muitas lutas. E foi isso que a Bíblia diz que ele fez, né? Um homem completamente inquieto. Ele que abriu a porta para a tentação e fechou a porta para a família, fechou a porta para Deus e fechou a porta para o futuro. Que coisa terrível, né? E aí fica uma grande lição, né? Aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm filho, não têm paz. E a inquietude vai tomar conta da vida dessa pessoa sem nunca ter preenchido o real propósito da vida. Interessante, pastor Josué. Só um pouquinho. Aí Desculpa tem... aí, Demival, vou. Mas é que, assim, eu fico ouvindo isso tudo e lendo, né? Não dá a impressão que o Caim, ele meio que não tem muita culpa na história, assim, Deus diz assim, porque você vai andar como errante pela terra, vai andar fugindo e tal. E dá a impressão que Deus condenou, né, o Caim, ele foi um condenado, um coitado, né, porque aí ele se viu acuado e tal. Dá essa impressão quando a gente lê. Aliás, assim, ó, a história do Caim e do Abel ali, eu, na minha adolescência e juventude, eu ficava meio bravo com Deus quando eu lia, mas como é que aceitou de um, não aceitou do outro e tal? E depois o Caim recebe essa maldição, né? Amaldiçoado e tal. Como é que a gente enxerga essa coisa toda, né? Na minha maneira de ver, pastor Fernando, essa questão toda que acontece com Caim, ela não é uma ação de Deus, ela é uma resultante da ação de Caim, da escolha que ele fez, né? Então, quando a gente lê o relato bíblico, é tudo muito resumido, né? E aí a gente tem que meditar, estudar, ler, e o comentário bíblico, né, de patriarcas e profetas traz muitas coisas ali que mostram, né, que o coração de Caim era um coração autossuficiente, né? Ele não queria Deus na vida dele, ele não queria as orientações de Deus na vida dele. Ele queria um outro caminho. E o que acontece com ele é justamente o fruto da escolha. Ele queria um outro caminho. E é justamente por esse caminho que ele vai, né? Alijado da presença de Deus, sem a bênção de Deus na vida dele. Pelo menos assim que eu compreendo. Então a gente vê que é mais uma previsão de Deus do que uma condenação. Deus está prevendo o que ele vai fazer da vida dele, né? Eu vejo assim também, é assim que eu entendo esse texto aqui, e até eu acho muito incrível, porque naquele momento Caim conhecia Adão e Eva e Abel. Abel a gente já vê que era uma pessoa fantástica, um homem de Deus. Aí tem Adão e Eva, que também eram filhos de Deus, né? Também arrependidos daquilo que tinha acontecido, né? Eles buscavam educar os seus filhos e tal. Da onde que Davi tirou a saída? Quem me encontrar vai querer me matar. Eu não conhecia mais ninguém até aí, né? Ele já estava pressupondo a maldade, ou seja, ele já projetava toda a maldade do coração dele para o coração da humanidade. E foi exatamente isso que ele fez com os filhos dele, né? Toda a geração que surgiu. A gente sempre olha para os outros através da nossa lente pessoal, né? Exatamente, exatamente. Então, como ele era um assassino, ele achava que os outros também o seriam, né? E ele tinha medo, né? E como a Bíblia ela é muito resumida, né? E como se diz, era uma projeção daquilo que aconteceria, né? E Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, né? E aí foram acontecendo os casamentos e Caim depois se casou. Sim, Demival, nós interrompemos você umas 2 vezes. Não, tudo certo. Eu vejo aí em Caim o senso de culpa. Quando você rompe o seu relacionamento com Deus, você vai experimentar culpa. E você não vai ter paz, uma outra coisa, não tendo paz, não tem descanso. Ele não tinha descanso. Né? Exatamente porque ele escolheu um caminho, né, onde ele seguiu o seu próprio caminho e não o caminho dele com Deus. Ele não tinha como ter paz, não tinha como ter descanso. E ele olhava para todo lado e o que ele via? O terror,
A culpa continuava sendo o agressor da vida dele. Mas resultado do quê? Da escolha. Não tem a Bíblia diz que os adoradores da besta não têm descanso de dia nem de noite. Por quê? Porque eles não confiam em Deus. Eles confiam em suas próprias obras, eles se afastaram do caminho de Deus. Não tem descanso de dia nem de noite. E assim era Caim. Gente, estamos chegando aqui no fim. Eu acho que a gente poderia agora, nesse momento aqui, cada um fazer a sua finalização aí, vamos amarrar isso aqui, né? Para terminar a lição dessa semana. Como eu lembrei vocês, nós estamos começando aqui essa nova lição, Descanso em Cristo, e vivendo em uma sociedade que não para, é a lição dessa semana. Vamos lá, Williams, o que você poderia falar para a gente para fechar? Deixa um pensamento final, alguma coisa que você queira. Erroneamente, a sociedade tem colocado na cabeça da gente que descansar é perder tempo. Baseado nesse conceito capitalista de que tempo é dinheiro, a gente, para poder ganhar, ter, conseguir, a gente tem matado o descanso. Mas a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é correr demais, mas é descansar em Deus. Aquele que está descansado em Deus, está escondido em Deus, nos braços de Jesus, esse sim é o abençoado, é o guiado, é o inspirado, é o sábio, é a pessoa rica. Então, a gente tem que mudar essa maneira de pensar e viver cada vez mais descansando em Deus do que correndo atrás das nossas próprias coisas. Amém. Josué? O tema do descanso, ele é tão importante que Deus fez dele um mandamento, né? E esse mandamento de descanso está ligado a você esperar em Deus. Então, quando você não trabalha no sábado, você está dizendo assim, o fato de eu não trabalhar no sábado não vai me fazer falta, porque Deus é quem me sustenta. Então, esse assunto do descanso físico, mental, emocional e espiritual é uma maneira de a gente ter fé em Deus, que é Ele que opera e faz todas as coisas acontecerem. Amém. Maravilha, maravilha. Deus mandou descansar, né? Muito bom. Demi? É possível a gente estar ocupado fazendo as coisas para Deus. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos carregando um fardo em pleno dia de sábado. E a gente tenta, então, racionalizar, eu estou trabalhando para o Senhor. E Deus quer que nós descansemos em seus braços. Então, toda obra que nós iremos fazer, ou fazemos, ela precisa ter essa ciência da plena confiança nesse Deus. Não confiamos no que fazemos. Estamos fazendo para o Senhor. Nós temos que confiar no Senhor da obra e não confiar na obra que nós estamos fazendo. Tem que se ter muito cuidado nisso. Muitos estão deixando a família de lado, aqui e ali, estão se ocupando com as coisas de Deus e achando que com isso está tudo certo. Então, vamos, acima de tudo, descansar no Senhor da obra. Você percebeu a importância que tem esse assunto do descanso para Deus? Eu fico pensando assim, nessa época na qual nós estamos vivendo, onde a gente vive uma época muito incerta, cheia de incertezas. Como eu já falei aqui, a gente começa o ano sem saber se vai terminar. Sempre foi assim, mas agora mais do que nunca, né? E as pessoas vivem morrendo de ansiedade, né? Puxa, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com meu filho, com isso, com aquilo. Tem gente doente, tem o outro doente. O mundo é injusto, se Deus opera, Deus não opera. Esse descanso semanal, essa doutrina do descanso em Deus, ela me ajuda a confiar em Deus plenamente o tempo todo. Mesmo quando as coisas ao redor estão caindo, né? Mesmo quando eu paro para não trabalhar no sábado,
essa confiança, esse descanso, porque o descanso ele mostra que a minha mente ela está tranquila em relação a deixar Deus trabalhar enquanto eu paro de trabalhar. Deus chama a gente para esse descanso. Obrigado, amigos, por essa lição. A gente começou a primeira lição do trimestre aqui em grande estilo, Josué, Williams, Demival. Eles voltam aqui com a gente, mas mais 2 lições, são 3 ao todo, né? A gente volta na lição 6. Brigadão, amigos. Deus abençoe vocês, viu? Eu vou pedir para, ao terminarmos, eu vou pedir para o Demival orar conosco. Ora conosco, Demival, por favor. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente por essa lição, porque o Senhor tem esse mandamento maravilhoso para que descansemos, acima de tudo, descansemos em teus braços. Nós queremos romper com a rotina de nossa vida. Nós queremos deixar de competir para estarmos aos teus pés, descansando, confiando em tuas promessas, em tua palavra, confiando em ti como aquele que nos dá o verdadeiro descanso, nos dá a salvação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. A gente se encontra na próxima lição. Um grande abraço. E aí, você gostou do estudo de hoje? Foi muito bom, não é? Nos deliciamos aí com esses conceitos que tratam sobre o descanso. Como é que a gente vive numa sociedade que não para, né? Esse mundo agitado, esse mundo do corre-corre. E foi isso que nós aprendemos hoje, né? Eu estou aqui para animar você também a continuar estudando a lição da Escola Sabatina. Eu tenho aqui nas minhas mãos, você deve ter visto já, a lição da Escola Sabatina, Descanso em Cristo. Vamos estudar durante todo esse trimestre e eu gostaria de animar você, diretor da Escola Sabatina, a você fazer uma reunião com os professores da Escola Sabatina, motivá-los a cuidar de cada aluno para perceber se eles têm a lição, se não têm a lição, para verificar se eles estão acompanhando. Este aproximar, ele é muito importante, professor e diretor da Escola Sabatina. A cada semana a gente tem tido essa oportunidade de estudar a Bíblia através das lições da Escola Sabatina. Então é importante que o aluno tenha na sua casa a lição da Escola Sabatina física. Mas como nós estamos num momento aí de modernidade, tecnologia, você pode também adquirir através dos canais da Casa Publicadora Brasileira, digital. Nós temos muitas formas de termos a lição da Escola Sabatina. Agora, eu gosto da parte física, né? Onde eu posso riscar, não é? Escrever, responder as perguntas. E é assim, ó, quando a gente interage com a lição, o aprendizado sempre vai ser maior. E professor, quando você ensina, você aprende. Na medida em que você se dedica no estudo da lição da Escola Sabatina para ensinar a sua classe, você também aprende. Portanto, depois de nós começarmos a primeira semana, hoje foi a primeira lição desse novo trimestre, eu quero animar você a motivar os seus alunos a possuírem a lição da Escola Sabatina. Faça um esforço, se dedique a isso. Os maiores beneficiados serão aqueles que estudarão a lição da Escola Sabatina. E você, líder, você, professor da Escola Sabatina, você, diretor da Escola Sabatina, certamente cumprirá o papel pela qual você foi chamado para motivar e incentivar os seus professores a incentivar os alunos a terem a lição da Escola Sabatina, tá bom? Esse é o nosso alimento, esse é o nosso maná diário. Deus te abençoe e tenha um sábado feliz com a graça e com o poder de Jesus.